É muito importante que nós comecemos bem, conhecendo fundamentos. E eu sei que muitos de vocês, quer dizer, só passamos uma horinha junto, já estão sendo assim meio sacudidos na sua maneira de pensar. E é bem verdade que o objetivo não é mudar sua cabeça. Não. E a palavra de Deus também nem tem esse objetivo de mudar a cabeça de ninguém, sabia? O objetivo de Deus, como da sua palavra, é mudar o coração. É mudar o coração. Nossas atitudes. Né? E Deus, Ele está interessado no nosso coração. Então, a motivação, a razão, né, pela qual fazemos o que fazemos. E não é a ignorância que nos separa de Deus. É a atitude errada de coração. Quando nós temos a atitude correta, mesmo quando nós temos conceitos errados, o Espírito Santo, que é também o Espírito da verdade, nos conduz no caminho certo. Isso é só uma questão de tempo. Como nos diz Isaías, né? Nem os loucos errarão. Nem os loucos errarão, né? Então, Deus, Ele é tão comprometido conosco, tão comprometido com o amor, que é muito difícil ir para o inferno. A pessoa tem que ser muito obstinada para ir para o inferno. A pessoa tem que insistir muito, porque Deus está sempre nos cercando de tudo quanto é jeito para onde você vai, até no carnaval. Deus está nos cercando, né, revelando o seu amor, e de tudo quanto é jeito, através da natureza, através de pessoas, através da história, através de circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Deus está sempre nos cercando. Então, a pessoa tem que insistir muito. Isso é o quê? Dureza de coração, para viver separado de Deus. Então, porém, é muito importante que você tenha o conhecimento certo a respeito de Deus, porque assim você nunca vai duvidar dele. E também, uma vez que você tenha o conhecimento certo, você pode se posicionar estrategicamente na batalha. Você pode ter a atitude correta, o empenho, o desejo, a vontade, vamos lá, mas se não tiver no lugar certo, você produz pouco e pode ser até ferido numa batalha. Correto? Mas se você tem as informações corretas, sabe quem é o seu inimigo, sabe de que lado você está e sabe se posicionar, aí isso pode te dar uma grande vantagem, né? E nesse contexto aqui, por que eu estou dando a introdução assim no sentido de Deus? Porque tem tanta coisa que nós aprendemos sem questionar. E absorvemos sem questionar, mesmo quando lá dentro tem alguma coisinha, né, um comichãozinho assim, né, uma coceirazinha que fala, mas calma aí, está faltando algum pedaço aqui nesse quebra-cabeça, isso aqui não está muito claro. Como, por exemplo, fé. O que é fé? É lógica ou ilógica? Ilógica. Explica-se ou não? Não. Explica-se. Crendo que não vê, como que
explica. Depois que acontece, Aí já não é. Aí já não é o que é. É lógico ou ilógico? Ilógico. Quando alguém pergunta sobre fé, qual é o versículo que vem na sua mente? Hebreus 11. Hebreus 11. O capítulo todo de 11 de Hebreus fala sobre fé. Mas o que é mais citado? Primeiro. O primeiro, que está escrito o quê? Fé, o fundamento das coisas que você tem, a certeza das coisas que Alguém tem a Bíblia aí para ler certinho? Ora, a fé é a certeza. Certeza. É lógico ou ilógico? Certeza é lógica ou é ilógica? Continua. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Convicção. É lógico ou ilógico? Tá vendo como é que vocês não pensam em conceitos? Então, lê com entendimento errado, ou seja, você lê com a lente que foi imposta sobre você e que você aceitou sem questionar. Aí você passa por cima de verdades reveladas sem prestar atenção nela. Em outras palavras, quando você diz que fé é ilógico, não se explica, você está dizendo fé é um salto no escuro. Agora, você já leu na Bíblia alguma coisa parecida como não tentarás o Senhor teu Deus? O que seria não tentar o Senhor teu Deus? Seria como um salto no escuro. Você se lança numa aventura que você não tem ideia do que vai acontecer e fica pedindo a Deus para intervir para que você não se esborrache lá embaixo. Deus não vai mudar a lei da gravidade se eu entrar em uma curva. Compreende? Eu estou fazendo isso pela fé, quer dizer, ousadia, sem conhecimento. Fé é sinônima de obediência. Você não pode agir por fé sem ser através de obediência, que neste caso é impulsionado, a sua obediência é impulsionada por confiança. Você não pode ter fé sem confiança. Confiança, neste caso, em Deus. Por isso que, quando Ele te diz alguma coisa, quando Ele fala alguma coisa, e você tem que obedecer, ou deve obedecer, porque você o ama, você o obedece baseado na confiança que você tem no que você conhece dele. E mesmo que você não vê nenhuma evidência daquilo ser possível, você sabe que pode confiar nele. A gente chama Abraão de o pai da fé. E nós somos apresentados como descendentes de Abraão. Baseado em que fato? Hã? Isso no caso de Abraão, mas nós, descendentes de Abraão, mas baseado em que fato? De ter aceitado ou crido no que Jesus fez na cruz. Você tem alguma evidência
de que a morte e ressurreição de Jesus é uma realidade? Não tem. Você precisa de depositar nisso o quê? Fé. Você tem alguma evidência anterior de que aquilo realmente é poderoso ou é a resposta de Deus para perdoar os seus pecados? Não tem. Você tem que se lançar nisso pela fé, ou seja, confiança. Então, depois que você faz isso, você começa a experimentar as evidências. No caso de Abraão, alguém citou, entrega de Isaac. Como foi isso? Imagina. Pelo conhecimento que tinha Deus, né, ele confiou, né? Confiou? O que ele confiou? Que Deus poderia não Que Deus poderia ressuscitar. Que Deus iria ressuscitar. Não é que ele poderia, que Deus iria ressuscitar. Porque ele sabia quem Deus era, todas as promessas que Deus falou para ele. Ele era a sua esposa era estéril, Sara, e Deus falou: não, vai ser de Sara que você vai ter um descendente. Ele já estava com 100 anos de idade quando Isaac nasceu, né? Sara, já mesmo sendo bonitona com 90 anos, né? Mas já não menstruava mais, já tinha passado os costumes das mulheres, ou seja, não ovulava mais, e Deus teve que reavivar, renovar, recalchutar, sei lá qual é o termo que poderíamos usar, né? Todo o sistema aqui, e de repente a mulher de 90 anos remoçou, rejuvenesceu, ficou grávida e nasceu Isaac. E Deus falou: vai ser em Isaac que a sua descendência será chamada. E aí, de repente, quando Isaac tinha 13, 14 anos mais ou menos, Deus fala: ofereça a Isaac. Será que Deus desistiu da ideia dele? Não. Abraão tinha conhecimento de Deus o suficiente para saber que Deus não ia desistir da ideia dele? Tinha. Então, você vê Abraão obedecendo, andando lá em direção ao monte que Deus tinha apontado. E só ele, deixou lá os moços que foram acompanhando na jornada, ele seguiu com Isaac, um cutelo na mão, o fogo, a lenha sobre Isaac, e ele sem dar uma palavra. E o Isaac até perguntou: pai, eu estou vendo aqui a lenha, né, o fogo, né, o cutelo, ou seja, o punhal, mas e o cordeiro? Não preocupe, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ele andava, e ele pensava: eu já consultei o Google e eu não vi nenhuma evidência de alguém que foi ressuscitado depois de queimado. Já consultei, né, as páginas amarelas, também não vi nada, né? Eu não tenho nenhuma lembrança de alguém que tenha feito isso e deu certo, ressuscitou. Mas eu sei que Deus vai ressuscitar Isaac. Como que ele vai fazer isso? Eu seria o primeiro a saber. Vai ser a primeira experiência. Essa era a fé de Abraão. Ele não estava indo num salto no escuro. Ele não estava andando numa situação sem conhecimento. Ele não sabia o que iria acontecer, como iria acontecer. Mas ele tinha a convicção lá no seu coração que Deus iria ressuscitar a Isaac. E se você não sabe disso que eu estou falando, se isso é uma surpresa, é porque você não leu devidamente
Hebreus capítulo 11, porque está narrado lá. Está escrito lá que Abraão tinha expectativa de ter o seu filho de volta, depois de sacrificá-lo. E interessante que, quando ele estava para fazer isso, e olha também a fé de Isaac, né? Porque um carinha de 14 anos está na flor da sua juventude, do seu vigor. É claro que um homem de 100 anos, quer dizer, 113, 114 anos, que era a idade de Abraão na época, não teria condições, nem velocidade, nem força física de manter Isaac amarrado lá, se ele não quisesse se submeter. Mas ele se submeteu. Então ele tinha também conhecimento de Deus, não do que iria acontecer. E de repente, quando ele estava para imolar Isaac, o que ele ouviu? Deus falando para ele: não, Abraão! Qual era o restante? Não mate seu filho. Não mate seu filho. E o restante? Agora sei. Agora sei. Agora sei. Ué, Deus não sabia antes? Agora sei que eu posso confiar inteiramente em você. Quer dizer, toda a expectativa do seu futuro, toda a expectativa dos seus sonhos, tudo que você pôde imaginar das nossas conversas para o futuro, na pessoa de Isaac, a sua segurança, o seu futuro, a sua poupança, a sua economia, você está largando tudo na minha mão porque você confia em mim. Então eu posso levar avante o meu plano. Agora, você nunca pensou no poder dessa declaração? Você está me entendendo? Então, alguns conceitos que nós temos na nossa vida religiosa ou na nossa fé precisa passar por uma certa peneira. Qual que é a peneira? Peneira de Deus. Qual que é a peneira? Oi, gente, eu vou sempre puxar vocês de volta. Oi? João 17, 3. Romanos 12, 1 e 2. Entendeu aqui? Se nós não tivermos respostas para essas coisas, a nossa fé sempre vai ser baseada em experiências. E experiências são relativas, pessoais. Não é igual em todo lugar ou para todo mundo. Nossas experiências servem para apenas um momento, mas não solidifica a fé. Veja quantas pessoas que foram curadas e estão desviadas. Quantas pessoas que receberam graças tremendas de Deus, libertações incríveis, mas hoje não andam com Deus. Usadas por Deus, mas hoje não andam com Deus. Experiências não fundamentam a fé. O que fundamenta a nossa fé é a revelação da pessoa de Deus. Então, antes de você ficar brigado comigo ou com a Etédio, ou ficar discutindo no seu quarto as doutrinas que você ouviu, tá? Preste atenção numa coisa.
Fundamenta a nossa fé. Presta atenção numa coisa. A principal atitude que nós precisamos ter na classe ou na vida cristã é: eu não sei nada, eu preciso aprender. Amém. Escola da vida, somos eternos. Eu me lembro, e essa foi onde começou a minha trajetória, e está continuando assim, foi em 1981, 5 de janeiro, um sábado, à tarde. Eu tinha terminado de sair da campanha que eu e minha esposa estávamos liderando no Rio de Janeiro, de alcance aos espíritas na praia de Copacabana, no Réveillon. Um evangelismo que nós liderávamos lá. Foi um sucesso, tínhamos 150 pessoas participando, foi um tremendo de um trabalho, assim, começando, né? Depois a gente continuou alguns anos, e eu estava todo inchado. Foi muito bom, né? Foi glorioso. Aí, o povo saiu, minha equipe, eu despachei eles para férias. Eu fiquei lá para resolver alguns pequenos detalhes que ainda ficaram pendentes. Minha esposa já tinha ido para o Espírito Santo de férias, para a casa dos pais dela. Depois eu seguiria atrás. Aí, um sábado ensolarado, 5 de janeiro, eu estava sozinho na casa onde eu estava hospedado e eu fui orar. E eu ajoelhei lá na cama como um bom servo de Deus, né, pentecostal, né, e estava lá ajoelhado, assim, naquela pose toda. E aí tinha algumas coisas que me incomodavam, principalmente um grupo que foi trabalhar conosco, que eles eram o oposto de tudo aquilo que eu tinha aprendido, que era ser um crente comprometido e santificado. A maioria deles eram universitários, tinham uma vida bem, assim, despojada, tudo tranquilo, né? Eram à vontade, mas eles tinham uma liberdade diante de Deus tremenda. Faziam parte de uma comunidade missionária chamada Comunidade Cristã Maranata. Era um trabalho especialmente focado em alcançar universitários. Então, dá para você ter um entendimento, né? O naipe deles, o treinamento deles. Eles trabalhavam lá dentro das universidades, confrontando pessoas e tudo. Mas era o contrário da vida que eu entendia que era ser um verdadeiro cristão, em termos de aparência. Aí, eu, ousado, mas ignorante, ajoelhado: oh Deus, você tem que me mostrar, alguma coisa está errada. Ou aquelas pessoas estão muito erradas e eu estou certo, ou eu estou muito errado e elas estão certas. Era um paradoxo. E Deus de repente falou para mim: Gilberto, se você quer aprender alguma coisa a meu respeito, joga fora. Cancela. Na época não tinha a palavra ainda delete. Hoje seria delete, né? Tudo que você sabe a meu respeito, o que você pensa que sabe a meu respeito. E eu vou começar tudo de novo com você. Bah, eu fiquei sem chão. Eu fiquei zonzo, né? E de repente ele fala assim: e levanta daí. Você não tem que ficar de joelho, ajoelhado toda vez que você está na minha presença, não. Eu achava que para ser espiritual eu tinha que orar de joelho, né? Porque afinal de contas, gente, eu fiquei sem chão. Aí levantei dali humildemente e comecei. E Deus começou. E Deus Ele não falou que eu estava errado, nem falou que o grupo estava errado, não falou que eu estava certo, nem que o grupo estava certo. Apenas mostrou que tantos conceitos que eu tinha a respeito de santidade, espiritualidade, religião, eram falsos. E que Ele queria começar
Tudo de novo comigo. Mas você não pode adicionar vinho novo em odres velhos. Então tem que abrir mão, tem que abrir espaço para ouvir coisas novas, diferentes dos seus conceitos, e ao invés de rejeitar, botar uma parede assim, não, eu estou certo, isso é o que eu aprendi, é isso que tem que ser. Não, abre espaço para considerar. Também não significa que você tem que largar tudo e começar, né? Agora é assim. Não, considera, baseado, focalizando, sempre João 17:3. A pessoa de Deus, o caráter de Deus. Está me entendendo? Amém. Então, nós vamos continuar em muitos aspectos dessa introdução. Olha, eu tive muito problema com Deus. Porque a minha tendência, desde pequeno, foi de pensar. Não era de aceitar as coisas numa boa, não. Mas de pensar, de questionar. Dentro da nossa cultura, questionamento não é bem-vindo. Pais não aceitam ser questionados. Por isso que uma das fases mais dolorosas para uma criança é aquela fase que tudo que acontece a criança fala, mas por quê? Pais detestam aquilo. Não tem porquê. Eu falei, está pronto e assim acabou. Já ouviu isso? Professores detestam ser contestados. Por isso que a base da educação é decoreba. Você decora e dá a resposta que o professor quer ouvir, sem questionar nada. Por isso que pessoas engolem uma teoria chamada evolução, sem questionar, e aquilo passa a ser uma verdade absoluta, porque não questionam. Não podem questionar. Se você esboçar um pensamento diferente daquilo que é o do professor, você ganha 0. Então você não é ensinado, estimulado a pensar. Da mesma forma, essa tendência existe dentro das igrejas. Ninguém questiona pastor. E pastor sabe muito bem, né, que é bom manipular. E até tem uma doutrina, né, dizendo, olha, não levante a mão ou o dedo contra o ungido do Senhor. Isso é uma maneira de colocar uma proteção sobre si e não ser tocado por ninguém. Por isso que pastores têm a reputação de serem solitários, sozinhos. Isso significa, não aceitam ser corrigidos, não querem estar debaixo de nenhuma cobertura espiritual. Isso é líderes em geral. Então, isso faz parte da nossa cultura dominada desde dos seus fundamentos, desde da descoberta. Mas no reino de Deus não é assim. Por isso que Jesus fala, não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de pai, né? Então, Jesus ensina essa eclesiologia, né? Tirando a autoridade suprema, não é autoridade, mas a autoridade suprema, não questionável de qualquer pessoa, colocando-se como o único que é a fonte para nós, né? Então, nesse contexto, tem tantas coisas que nós aprendemos errado. E eu falei que eu tinha muita bronca de Deus, porque eu ouvia desde que eu comecei a frequentar a escola dominical, sem ser crente, né? Olha, Deus te conhecia antes da fundação do mundo. Deus sabia que você estaria aqui hoje, sentado nessa cadeira na ETED, antes mesmo de você nascer. Eu ouvia isso, mas minha vida era uma bagunça, meu lar desestruturado. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu
antes de ter 8 anos de idade, sofri abuso sexual. Minha mãe, tadinha, trabalhava para manter a família, então basicamente os filhos foram criados na rua. Então eu fui um menino de rua, mas tinha casa, ia para casa à noite, para dormir. E tantos abusos, tanta complicação, e Deus sabia de tudo aquilo, Deus tinha planejado tudo aquilo, isso que eu aprendi. Qual o conceito que eu teria sobre Deus? Deus ama? Não. É ruim. Que tipo de amor é esse? Né? Aí alguém fala, amor só de mãe. Né? Porque mãe o quê? Sacrifica, dá a vida, tá ali junto, né? Paga o preço. Então esse era o conceito. Mas lá dentro de mim tinha um incômodo. Não é possível, eu devo estar errado. Deus não é assim, porque eu olhava para a natureza ao redor assim, eu via a beleza, eu via a bondade, eu via, né? Sem ter lido na Bíblia, depois eu li na Bíblia, que está escrito aqui, os atributos invisíveis de Deus, como também o seu eterno poder, claramente são vistos e conhecidos através das coisas que foram criadas. Está lá em Romanos capítulo 1. E por isso nós somos indesculpáveis. Então lá dentro tinha um incômodo. Aí eu, lógico, né? Sempre pensando, tinha que ser aceito, tinha que dar a volta por cima. Na escola eu tinha que ser o melhor aluno. Eu cheguei a decorar o livro de ciência de capa a capa, todinho. Qualquer pergunta que alguém me fizesse dentro do livro, eu ia dar a resposta do livro. Sabia tudo de cor, porque eu tinha que ser bom. Fui para o Senai. Me formei na área de metalurgia, né? Aí um dia Deus chega para mim e fala, Gilberto, eu não sou responsável pelo seu nascimento. Eu não sou responsável pelo seu nascimento. Contrário de tudo que eu tinha ouvido. Aí ele fala, eu fiz a máquina para funcionar, mas não sou eu que tenho a responsabilidade de ligar a máquina. De máquina eu sabia, conhecia bastante. Tinha formado no Senai, estava trabalhando na área de manutenção numa firma internacional, sabia de máquina, manutenção eu sabia. Aí ele diz, eu fiz o homem com a capacidade de gerar, a mulher com a capacidade de conceber. E eu planejei, sim, que um homem amasse uma mulher, se comprometesse com ela, e eles desejassem estender o amor deles, tendo filhos, gerando filhos. Mas não significa que, se eles ligarem a máquina fora desse contexto, ela não vai funcionar. Interessante. Isso está escrito na Bíblia, sabia? Está lá em Isaías capítulo 66, verso 9. Depois o Espírito Santo me levou lá. Literalmente, o que está escrito lá é, eu fiz a máquina para funcionar. Então, Isaías 66, 9. Então, o que você lê no Salmo 139 é o resultado de Isaías 66, 9. Ou seja, Salmo o quê? Salmo 139. Ou seja, Deus, Ele não é responsável por ligar a máquina. Mas Ele também não pode impedir que alguém ligue a máquina, porque se Ele impedir que alguém ligue a máquina, Ele estaria interferindo em quê? Livre-arbítrio. Amor, responsabilidade, consequências pelas ações. Isso é um grande risco.
é você dar poder a alguém, delegar autoridade a alguém para te representar e não poder interferir diretamente na coisa. Porque senão arruinaria tudo. Então ele disse para mim, mas eu tomei uma decisão. Essa decisão, né, você vê escrita em 1 João, quando está escrito lá, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, antes do seu pai saber que gerou filho, Deus viu, Deus sabia, Deus conheceu. Antes da mãe saber que estava grávida, Deus viu, Deus sabia, Deus conheceu. Ou seja, no momento exato que acontece a concepção, uma vida, uma explosão de vida começa, Deus está ali. E lá o Salmo 139 diz isso. E é a partir daquele momento que nós passamos a existir no coração e nos planos de Deus. É a partir daquele momento. Por isso que a Bíblia fala de uma maneira tão séria nos 10 mandamentos, do mandamento número 5, que diz: honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Por quê? O maior presente que você pode receber é de ter nascido. Não importa como aconteceu. Se foi num lar bem ajustado, onde pai e mãe se amam de paixão, ou se foi numa aventura de paixões inconsequentes. Não importa. Para Deus, você nasceu no coração dele. E a partir daquele momento, você passa a ser o alvo do amor dele para toda a eternidade. E esse é um pacote tremendo, né? Porque você entra num mundo que é de Deus, foi Ele quem criou, e ao criar cada detalhe, Ele dizia, Gênesis capítulo 1, bom. E além disso, você recebe a possibilidade de se relacionar com o maior amor de todo o universo, o próprio Criador. Então, só por causa disso, nós já teríamos que ter uma gratidão eterna aos nossos pais. E a Bíblia não fala, honre a teu pai e a tua mãe se eles forem bons. Não fala isso. Honre a teu pai e a tua mãe para que te vá bem, independente de qualquer situação. Isso é uma expressão de gratidão pela vida. Só isso tem promessas que os dias serão prolongados. Exatamente. Isso significa que, olha só, as pessoas não pensam nisso, mas olha quantas crianças são abortadas. Deus é a favor do aborto? Não. Deus planejou isso? Deus planejou que alguém fosse abortado? Mas se Ele te conheceu e planejou sua vida antes da fundação do mundo, então isso teria que entrar no pacote também, não? Olha quantas crianças estão nas ruas. Quantas são vítimas de violência? As milhares do Brasil, da Índia, do Nepal, daquelas regiões onde impera o budismo, o hinduísmo, que são roubadas, compradas dos seus lares, com promessas de casamento ou de trabalho, e são escravizadas na indústria do sexo. Deus planejou isso? Deus quis isso? Mas a culpa, quando nós temos uma teologia torcida, recai sobre quem? Sobre Deus. E isso golpeia claramente o seu caráter de amor, de bom, de justo. E muitos evangelismos que você faz,
pessoas que estão acostumadas um pouquinho a pensar, eles argumentam: como que Deus pode ser justo se acontece isso, isso, isso e isso? Onde está a bondade? Onde está o amor de Deus? E alguns falam: ou Deus não é bom, não é amor, não é justo, ou Ele é tudo isso, mas é impotente, porque está acontecendo todas essas coisas e Ele não impede. Quem já ouviu algum argumento parecido com isso? E aí, como é que você fica? Aí você cita um texto de Romanos que está escrito: quem és tu que argumenta com Deus? Entende? É porque nós não temos uma fé calçada no conhecimento de quem Deus é. Oração, quando você não tem um conhecimento disto, é uma coisa ridícula. É simplesmente um exercício religioso. Porque, afinal de contas, tudo já está pré-determinado para acontecer, vai acontecer de qualquer jeito, você vai orar para quê? Tem alguns crentes que são um pouco mais inteligentes, que até pensam nisso. Alguns já definiram isso de uma maneira mais lógica, tá? Uns são predestinados, outros não. Né? Isso é um pensamento lógico. Mas a implicação disso é que golpeia diretamente a pessoa e o caráter de Deus de amor. Como sendo Ele amor, né? E a Bíblia diz claramente em vários lugares que Ele não faz acepção de pessoas. E não nos predestinou para a ira. E não nos predestinou para a ira. Como que Ele pode, nesse caso, então, predestinar uns para o bem e outros? Você já pensou? Aí, de repente, caramba, eu acho que eu sou muito burro, porque isso não está fazendo sentido para mim, tem alguma coisa errada com a minha cabeça. Você só pode entrar num salto no escuro e seja o que Deus quiser, porque eu não posso fazer mais nada mesmo. Não é dessa forma. Pois não? Por que tem tanta base bíblica falando sobre predestinação? Qual foi o primeiro versículo que eu dei para vocês? João 17, 3. Em todo o lugar do mundo, dentro do mundo cristão ou não, mesmo aqueles que não têm nenhuma revelação pessoal de Deus, igual uma história que eu ouvi de um homem, um missiólogo chamado Don Richardson. Escreveu alguns livros, um dos que eu mais gostei foi O Fator Melquisedeque, esse é o título em português. Em inglês faz mais sentido, Eternidade em Seus Corações, que ele trabalhou muito na região de Papua Nova Guiné, e ele contou a história de duas tribos, dois reinos que estavam sempre lutando entre si, e numa dessas guerras o filho do chefe de uma tribo foi preso, né? E ele estava sendo lá mantido preso para na lua certa, no tempo certo, ser sacrificado, né? E comido pelos seus, né? Raptores. Porque eles criam que se você come um inimigo valente, as forças, os atributos daquele passa para você, né? E ele estava lá amarrado numa noite assim, onde estava um céu bonito, todo estrelado e tudo. E ele pensando, né? Não é possível que os deuses que nós adoramos na nossa tribo sejam os mesmos que tenham criado os céus, a natureza, as árvores, a água, a chuva. Porque essas coisas são tão boas. E esses deuses, esses espíritos estão sempre irados, estão sempre zangados conosco, a gente não consegue apaziguá-lo de jeito nenhum, não é possível. E lá, no seu íntimo, ele gritou: ó Deus que fez os céus, a terra, as estrelas, o sol, a chuva, essas coisas que são tão boas. Se tu és diferente dos deuses que nós adoramos, eu quero te conhecer.
Na mesma hora, uma luz no meio da noite brilhou diante dele assim, de dentro da luz saiu uma voz: segue-me. Aí o que estava amarrando ele naquele lugar se quebrou, se partiu, e ele saiu e caminhou atrás daquela luz 3 dias e 3 noites, direto. De repente a luz sumiu. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, estava numa região que ele não conhecia, que ele nunca tinha estado, longe de onde ele morava, dentro de uma base missionária. Ali ele foi acolhido pelos missionários, viu pessoas de cabelo branco, né, assim, loiro, né, olhos azuis. Ele nunca tinha visto isso na vida. Pessoas de outras nações. Ficou lá alguns anos com esses missionários, aprendeu a língua dos missionários, foi educado no conhecimento do Deus Criador dos céus, da terra, da chuva, das águas, das plantas, das flores, dos frutos. E depois voltou para o seu povo, para a sua região, como missionário, para ensiná-los a respeito de Deus. Então, lá dentro de cada um de nós temos essa revelação. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. Está lá dentro. A gente só precisa dar ouvido a isto e correr atrás. Então, qualquer revelação de Deus, qualquer revelação teológica, qualquer livro de teologia, qualquer segmento doutrinário que fale ou que se propõe a revelar Deus ou falar sobre Deus, tem que estar em harmonia com o caráter dele, que é de amor, de santidade, de justiça, de bondade, de equidade e assim por diante. Se fere isso, ou está errado, ou está incompleto. Alguma coisa precisa ser adicionada. Alguma coisa está faltando. E nós precisamos aprender a dar mais ouvidos à voz do Espírito Santo em nós. Tem alguma coisa aí que está errado. Porque o saber, dentro desse contexto, ensoberbece e estabelece barreiras para que você aprenda outras coisas. Aí você só vai se alimentar daquilo que você já gosta, daquilo que você já concorda. Isso significa que você não se permitirá ser confrontado no seu saber. É um certo comodismo, né? É comodismo. E isso é a base também das divisões doutrinárias. É a base das divisões denominacionais. E sabe, essas divisões, essas diferenças, são poucas, não são muitas. Mas damos tanta atenção a elas que esquecemos do conteúdo principal e nos firmamos naquilo. E queremos prevalecer sobre os outros naquilo que pensamos e achamos que sabemos. Aí julgamos outras pessoas que são diferentes da gente. Mas a Bíblia fala: não julgueis. Né? Então é baseado nisso. Então, o que nós precisamos entender para entrar nesse mundo de oração com entendimento? Fazendo sentido. E não simplesmente uma repetição religiosa. Muitas coisas que acontecem neste mundo não acontecem porque Deus quer que aconteça. Deus tem a sua vontade, mas outros também têm vontade e ação e às vezes poder que interfere no poder de Deus ou na vontade de Deus. Então, Deus criou esse mundo, esse planeta chamado Terra.
Deus colocou o homem aqui na terra. Lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, nos mostra isso claramente. E ele disse: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre a terra. Ou seja, exerçam autoridade de governo sobre a terra. Todas as coisas ele colocou debaixo. Né? Sujeitem este mundo ao governo de vocês, sejam mordomo de tudo isto. E Deus nunca retirou isso. Nunca. Deus simplesmente acompanhou. Agora, o objetivo de Deus em criar o homem é para que o homem andasse em relacionamento com Ele próprio, Deus. Esta harmonia. E Deus, olha só, Ele confiou e deu tanta capacidade ao homem que Ele nem se deu ao trabalho de nomear os seres vivos que Ele havia criado. Ele falou: olha, isso é o trabalho inicial de vocês. O nome que você der para cada um desses animais ou para essas coisas que estão ao seu redor vai ser aquilo que vai prevalecer. Deus deu. Então, a autoridade no mundo espiritual, em todos os aspectos sobre a terra, é nossa. A legalidade de ação é nossa. Deus tem todo o poder. Deus é todo o poder sobre todo o universo. Então não falta em Deus capacidade. Não falta em Deus boa vontade, mas Ele, o quê? Respeita o que Ele fez. Ele não governa este mundo. A única coisa que Deus mantém são as leis físicas. Porque isso está fora da alçada, fora da capacidade do homem. Você vê lá a Bíblia fala muito sobre a criação, né, de Deus. Que Ele é o Criador. Mas em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz lá: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está falando sobre Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Este mundo não cai, não está solto no universo, porque Deus é fiel e as leis físicas funcionam. Isso é lógica, isso é matemática. Você pode confiar. É por isso que nós temos calendário. A Jussara falou que vai apresentar para vocês ali, vai deixar, né, o calendário de aulas e tudo mais, não sei o quê. Por quê? Todos os dias você pode planejar, porque o sol vai se pôr no horário previsto, vai se levantar no horário previsto, o dia vai decorrer conforme o que Deus estabeleceu. Nós temos segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, tudo planejadinho, vai funcionar.
porque Deus mantém a sua fidelidade com o mundo. Agora, o governo interno não é assim não. Deus tem a sua vontade, Deus tem os seus planos, mas em harmonia com o homem. Então, Ele faz através do homem. Ele executa através do homem. Então, tudo que Deus faz aqui na terra é através de alguém. Fora desse contexto físico, quando entra no contexto moral, que entra livre-arbítrio, que entra escolha, que entra planejamento, é através do homem, é em parceria. Por isso que o livro de Deuteronômio é tão minucioso, tão específico, para que a vontade de Deus prevaleça. Lá no capítulo 4 de Deuteronômio diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todos os homens que seguiam a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor vosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos teus netos. Isso é conselho. Isso é, eu quero estar junto, eu quero parceria, mas Deus não faz nada sem ser através de alguém. Quando Deus tem que fazer alguma coisa sem ser por intermédio de alguém, gente, aí a coisa fica feia. Chama-se juízo. Juízo. Isto é, a Jussara vai trabalhar mais nesse contexto, né? Eu só estou aqui abrindo. Isaías 59, verso 16. Isaías 59, 16 diz: viu que não havia ajudador algum, e admirou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação,
e a sua própria justiça o susteve. Juízo. Isaías 63, 5, que diz: olhei, e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Juízo. Isaías 64, 7. Isaías 64, 7 diz: já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Ó, Isaías 64, 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Que diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Então, quando a coisa chega a um ponto lastimável, onde, se continuar, pode colocar em risco o plano geral que Deus tem para esta terra, isso significa início, a criação, e o fim, o desfecho de tudo que nós sabemos que existe, que está por vir. A Bíblia fala sobre isso. Então, quando alguma coisa acontece que coloca em risco esse plano soberano, aí Deus, com todo o seu poder, tem que intervir, independente da vontade ou parceria do homem. Isso vem com juízo, que significa escolher dos males o menor. Ou seja, não tem como ganhar. Então você escolhe onde vai perder menos. Isso é uma atitude de amor. Deus tem, por causa do seu amor, fidelidade e compromisso com a grande maioria, Ele tem que isolar uma minoria e eliminar, porque essa minoria está colocando em risco todos os demais. Foi o que aconteceu com Gênesis capítulo 6, onde Deus, por causa da parceria do homem, não com Deus, mas com o Satanás, com o inimigo, transferindo essa autoridade dada ao homem para Satanás, que tem por objetivo o quê? Matar, roubar e destruir. E a terra se tornou de tal forma contaminada que não chegaria aqui. Então Deus teve que intervir. Qual foi essa intervenção? Dilúvio. Mas Deus manteve o seu plano inicial. Ele equipou alguém. Noé achou graça diante de Deus. Mas não era só Noé, tinha outras pessoas que eram justas. Mas quando o juízo vem, ele vem sobre todos, bons e maus, culpados e inocentes. Não tem jeito.
juízo acontece assim. Alguém não leu a plaquinha de celular, né? Então, Deus salvou Noé. Agora, a misericórdia de Deus é tão grande, que ele alertou aquele povo. Ele, antes de Noé, estabeleceu um homem que era descendente de alguém que era tão justo, tão cheio de amor com Deus, que Deus falou: cara, não tem jeito de deixar esse sujeito no meio dessa perdição. Foi quem? Enoque andou com Deus e Deus, o raptou na flor da juventude. Ele tinha quantos anos? 300 e poucos anos, na flor da juventude, né? Mas Deus não deixou a terra ou os moradores sem um testemunho. Do descendente de Enoque veio um chamado Matusalém, que foi o que mais viveu sobre a terra. Sabe o que significa Matusalém? Significa: depois deste virá o dilúvio. Ou seja, ele era uma profecia ambulante durante toda a sua vida. E Deus estendeu aquilo pra caramba. Mas sabia que a coisa estava de tal forma que não teria jeito. Ele teria que intervir. Por quê? Senão, não chegaria aqui. E ele interviu. Mas deixou a semente da justiça. Noé. O problema é que Noé tinha 2 filhos. 3. Sem Cão e Jafé, 3 filhos. E esses filhos acharam esposas que eram ou que estavam contaminadas com a doutrina de Satanás. Então, a coisa demorou. Mas essa sementinha aqui ainda germinou também. E em vários aspectos aqui, só que nesse caso, Deus encurtou o tempo. Encurtou o tempo de vida. Lá no capítulo 6 também diz: o meu espírito não agirá para sempre nos homens, então a sua idade, o seu tempo será de 120. Deus encurtou isso. Isso significa, encurtou também a possibilidade da sementinha de Satanás se tornar em tal proporção que ameaçasse a terra toda. Mas continuou germinando. Então, isoladamente as coisas aconteceram. Você vê Sodoma e Gomorra, que eram os polos comerciais internacionais na época, e se tornaram tão perversos na doutrina de Satanás, que chegou um tempo que Deus falou: não, eles vão contaminar o mundo todo, então tem que intervir. Mas ele veio e conversou com Abraão a respeito. E você vê a intercessão de Abraão. E de repente, Abraão concordou com Deus: pá, tem jeito não. É melhor fazer o que você tem para fazer. Mas por amor a Abraão, ele foi lá e ainda laçou Ló com a sua família. Mas a esposa de Ló já estava para lá de Bagdá. As filhas também. Ló saiu relutante, mas o anjo teve que agarrar ele pelo colarinho e puxar, e a esposa ficou para trás. Dançou. E depois você vê as filhas que complicaram a vida do pai e acabaram tendo filhos do próprio pai. A sementinha daqui. Esses povos depois na frente tiveram que ser destruídos. Você vê os povos cananitas, que também entraram dentro dessa doutrina. E Deus, na perspectiva de medir a ação para trás, pode prever para frente.
E Deus fala para Abraão: saiba que a sua descendência será escrava no Egito. Depois vai sair. E falou 400 anos. E eu usarei os seus descendentes para exercer meu juízo sobre os povos cananitas, porque ainda não se encheu a medida de iniquidade desses povos, de forma que eu tenha que agir já. Está escrito lá, se eu não me engano, Gênesis capítulo 17 ou 18. Deus falando para Abraão a respeito do que estava para vir. Ou seja, ele medindo para trás, projetando para frente, chegaria um tempo que esses povos cananitas seriam uma ameaça ao plano mestre. E ele teria que intervir. Capítulo 15 de Gênesis, que fala: então lhe foi dito, sabe com certeza que, verso 13, 15 e 13, a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Verso 16. Não se encheu ainda a medida de iniquidade, quer dizer, que forçasse uma ação soberana de Deus sobre. Só que nesse caso, Deus agiu através do povo de Israel, em parceria, com milagres, com prodígios, fazendo o sol parar, quer dizer, a terra parou de rodar, né, que é o dia mais longo de Josué, onde aquela guerra toda, parceria, porque tinha que acontecer, Deus escolhendo dos males o menor. Agora, isso também não é só Deus não, Satanás não tem poder sobre essa terra, só através daqueles a quem foi dado legalidade. Então, para os desígnios de Satanás se cumprirem aqui, morte, destruição, tem que ser através de alguém. Tem que ser através de sistemas. Como nos diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Isso refere-se não a demônios, refere-se a sistemas governamentais e pessoas que estejam atrás desses sistemas. Dominadores deste mundo tenebroso. Está falando sobre sistemas e governos. Aí depois diz, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que atuam como influência sobre estes que estão governando sistemas. Estão me entendendo? Então, quem tem o poder legal? O homem. Em parceria com Deus, nós temos o maior poder. Então, oração, intercessão, é você saber qual que é a vontade de Deus e se colocar na brecha, como nós lemos lá em Ezequiel, para que a vontade dele prevaleça através da sua ação, da sua obediência. Então, você clama pela manifestação do poder de Deus, trazendo esta
manifestação que você não tem, mas o parceiro com quem você está elegendo aqui tem para agir. Vocês estão aqui? Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Sim. E então a vontade que é de amor vai prevalecer. Então, intercessão é orar as orações que estão no coração de Deus, ou seja, para que a vontade de amor dele, de justiça dele, prevaleça. É o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida. Aqui é a base da autoridade. Não, né? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus.